Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, doutor Quirino Cordeiro. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de João Pessoa, doutor Cícero Luceno. Convidamos Dorigival, aliás, o Dorigival, que é o secretário executivo da pasta do Felipe Leitão, ele está a caminho. Quando chegar, ele vai tomar assento. O problema do trânsito é a cidade que está crescendo muito e o trânsito complica muitas vezes, tá? Convidamos... Esqueci de alguém? Não. Só dele mesmo. Bom, a mudança foi essa. Bom, como o prefeito terá que cumprir algumas agendas na capital, aliás, ele cumpre essas agendas todos os dias, é o administrador da nossa cidade, então ele pediu para que falasse primeiro a vocês, àqueles que estão aqui presentes, neste encontro de suma importância que a Comad realiza. Então, como ele vai ter que ausentar-se, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente, ao prefeito da capital, Cícero Luceno. Quero, daqui a pouco, fazer um registro de outras autoridades que estão aqui. Bom dia a todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar na pessoa da presidente da Comad, Enise Machado, secretário especial de Desenvolvimento Social, Dr. Robson Tuma, do secretário nacional do Cuidados e Prevenção à Droga, Dr. Quirino Cordeiro. Cumprimentar também o vereador Odon Bezerra, ex-presidente da OAB e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de João Pessoa, o secretário João Corujinha, vereador, também aqui presente, e a cada um de vocês. Pedindo desculpa por conta da intensidade da minha agenda, mas eu não poderia deixar de me fazer presente, secretários, autoridades presentes, porque nós consideramos que esse esforço não é apenas das secretarias afeta aos cuidados de vocês, mas principalmente de toda a sociedade, no sentido de que nós possamos... Mas não vou. Vou tirar aqui porque já sou vacinado 3 vezes, já tive 2 Covid, saí a semana passada. Então, aproveitar para dizer que me sinto parte desse projeto de cuidar, de fazer, de realizar uma política onde nós possamos chamar a atenção de todos de que esse problema não é apenas dos órgãos que são responsáveis por ele, mas da sociedade como um todo. Eu tenho uma visão clara desse processo. Quero dizer que uma das vezes que eu fui prefeito aqui da nossa cidade, essa é a 3ª vez que eu tenho a alegria e a felicidade de cuidar dela, nós inclusive instituímos comitês antidroga nas nossas escolas. Nós temos um esforço muito grande. Primeiro, o ano passado retomamos um compromisso na educação de garantir vaga para todas as crianças de João Pessoa que procurassem a escola pública municipal. Esse compromisso fez com que somente o ano passado, mesmo na pandemia, tivéssemos aumentado de 63 mil alunos para 75 mil alunos em sala de aula. Temos programas que considero importante auxiliar nesse trabalho, e aproveito aqui para parabenizar todos que se envolvem, que é um turno complementar nas nossas escolas, para que a gente possa trazer e ocupar as nossas crianças com aquilo que seja saudável, quer seja no ensino pedagógico, quer seja na atividade cultural, na atividade esportiva. Temos projetos
que acolhe as crianças da rede municipal em todas as áreas de esporte, e eu tenho certeza absoluta que a educação é algo que nos oferece, vamos dizer assim, uma melhor perspectiva de mudar a vida dessas pessoas. Nós sabemos que muitas vezes os nossos jovens, com o seu sonho de consumo de um celular e um tênis, muitas vezes é atraído por algo que nós não desejamos, que são aqueles que comercializam as drogas. E a melhor forma que nós podemos fazer é ter essas crianças nas nossas escolas, para criar nele a consciência do quanto isso não ajuda na vida, pelo contrário, destrói vidas, destrói famílias, e consequentemente temos que ter um esforço muito grande. Por isso que estamos adotando inclusive a mudança do conceito da nossa educação municipal, no sentido de que a nossa educação desperte nas nossas crianças a visão de que vai ser através dela que eles vão conseguir melhorar de vida e da sua família, quer seja no esporte, quer seja em atividades de tecnologia e oportunidade de trabalho. Por isso que eu fico feliz em participar de eventos como esse, sempre colocando a educação, o município de João Pessoa como um todo, quer seja na Secretaria de Educação, na Secretaria de Ação Social, no sentido de que a gente possa dar a nossa contribuição e não se esconder do problema, pelo contrário, a gente enfrentar esse problema e resolver. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer da minha alegria e colocar a prefeitura à disposição de vocês e pedir licença para me retirar, mas antes de fazer, se me permite, eu gostaria de chamar o Dom Bezerra para ficar aqui me representando. Obrigado, presidente. Se você aceita, né? Por aqui. Já ia citado isso. O prefeito ele não vai sair agora porque eu não vou deixar. Ele vai ter que fazer a entrega de 2 certificados aqui. Um ao doutor Robson Tumba e o outro doutor Quirino Cordeiro Júnior, que serão os nossos palestrantes desta manhã. Então, eu queria que o senhor fizesse essa entrega. Pode entregar tudo aí, vai? Pode entregar tudo. O Dorival, que é o representante da secretaria, por favor, você está lá, Dorival. Já havia chamado, viu, Dorival? Obrigado. Bom, sem microfone, prefeito, terminou a coisa ficando bem à vontade e eu fiquei mais à vontade com vocês. Tá bom? Muito bem, podem sentar. Então nós estamos recebendo o vereador Odon Bezerra e ainda o secretário de Desenvolvimento Humano e Cidadania, o nosso João Gurugia, que nos honra também com sua presença nesta manhã aqui na sede da API. Por falar em API, nós queremos, em nome do COMAD, apresentar os agradecimentos à Associação Paraibana de Imprensa pela cessão desse espaço, para que pudéssemos, nesta manhã, trazer esses 2 palestrantes e apresentá-los a vocês e eles poderem falar sobre temas importantes para todos nós. Então, nós agradecemos à API, ao presidente Marcos Eric, pela cessão desse espaço para a realização do evento. Vamos convidar agora a secretária do COMAD, Maria da Guia, para fazer a leitura da ata de posse da entidade. Por sinal, nós já tivemos a posse da presidente, não é? É presidente mesmo, eu gosto de chamar presidente. Tá? Presidente, como diz o bom português. Então, a Inise já foi empossada, mas nós vamos agora fazer chamada para os suplentes e titulares do COMAD, que serão empossados nesta manhã. Então eu chamaria a Vera, a Maria da Guia, do melhor, para fazer a leitura da ata. Ela está aí, não? A Maria da Guia chegou? Chegou? Ela vai fazer a leitura da ata. Foi, não é? Ela vai fazer a leitura da ata e nós vamos dar posse, consequentemente, aos suplentes e titulares do COMAD, não é?
Lembrando que ainda hoje, nesta manhã, nós teremos as palestras do Dr. Tuma e do Dr. Quirindo, né? Temas importantes que certamente irão deixar esta manhã bem mais agradável em termos de boas informações. A nossa Maria da Guia, por favor. Maria da Guia, nós estamos com um problema sem microfone, tá? E até o mestre de cerimônia ficou bem mais sem muito cerimonial. Venha para cá, perto desse micro. Venha. Para que a senhora possa fazer a leitura da ata e, consequentemente, fazermos a chamada daqueles que serão empossados nesta manhã. Bom dia a todos. Bom dia. Dá para escutar, eu falo um pouco baixo. Termo de posse dos conselheiros e conselheiras do Comad de João Pessoa, gestão 2022-2023. Aos 19 dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 9h30, no auditório do Centro Administrativo Municipal, situado à rua Diógenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa, nesta cidade, estado da Paraíba, tomaram posse perante o colegiado do Comad, autoridades, familiares e membros da sociedade civil e outros, os conselheiros do Comad, do município de João Pessoa, representantes das instituições governamentais e da sociedade civil e seus suplentes, eleitos no pleito eleitoral do último dia 15 de dezembro de 2021. Pelo presente termo, ficam empossados das entidades governamentais os seguintes conselheiros titulares e seus respectivos suplentes: Daniel Marcos Gomes Leles e Andréa Sobreira, da Secretaria Municipal de Educação; Vinícius Soares de Oliveira e Rafaela Porcari, Secretaria Municipal de Saúde; Gilberto de Oliveira, Gilberto Salusto da Silva e Ezequias Gonçalves da Silva, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Ítalo Augusto Dantas e Caio Medeiros, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Recreação; Antônio Jacob Filho e Ana Carla Palmeira França, Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania; Maria Neuma Laurindo Gomes Barreto, capitã, e o tenente Giovanni Cabral de Lima de Souza, da Polícia Militar da Paraíba; vereador Carlos Henrique da Costa dos Santos e o vereador Marcos Alexandre de Oliveira Sobreira, da Câmara Municipal de João Pessoa; professora Carmen Valentina Amorim Gaudêncio e Liana Clébia de Moraes, da Universidade Federal da Paraíba; delegado Paulo Henrique Ferraz de Lima e delegado André Guedes Beltrão, da Polícia Federal da Paraíba; das entidades não governamentais, os seguintes conselheiros titulares e respectivos suplentes: Daniele Alves Peixoto e Clarícia Paranhos Guedes, Conselho Regional de Psicologia; Diácono Edinaldo Flor da Silva e João Davi de Oliveira, da Arquidiocese da Paraíba, Pastoral da Sobriedade; Bárbara Crispim Medeiros e Walter Henrique Pereira Júnior, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB da Paraíba; Maria das Mercês e Tânia Maria Farias Toscano, do Amor Exigente; pastor Estevão Fernandes de Oliveira e pastor Normando Luiz Monteiro, da Associação dos Pastores Evangélicos da Paraíba; Denise Machado de Lima e Maria Alice dos Santos, da Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança; Fábio Milélio Coelho e João Kennedy Soares dos Santos, da Fundação Cidade Viva; Luiz Pereira de Moraes e José Emanuel Lira, da Maçonaria Grande Oriente do Brasil, na Paraíba; Ricardo Leandro de Moraes e Adriz Henrique de Oliveira Bezerra,
Federação Paraibana de Associações Comunitárias, a FEPAC. Todos os empossados assumem neste momento e sob o penhor de sua responsabilidade e honorabilidade o compromisso de cumprir fielmente com os deveres inerentes ao exercício das elevadas funções que ora assumo, sendo como presidente do Comab Inise Machado de Lima, como vice-presidente Antônio Chacome Filho e como secretário João Davi de Oliveira. Deu posse aos conselheiros, a presidente da Comissão Eleitoral do Comab Gestão 2022-2023, doutora Cátia Valéria de Oliveira Citônio, da OAB. Nada mais havendo, eu, Maria da Guia Oliveira Costa Silva, secretária executiva do Comad, lavrei o presente termo que vai por todos assinar. João Pessoa, 19 de janeiro de 2022, foi quando aconteceu, mas somente hoje vão ser apresentados os conselheiros e assinados esses dois. Os que estiverem presentes poderão já assinar. Então, os que estão presentes, aqueles que a lista é extensa, não é? Então, nós pediríamos aos que estiverem presentes para comparecerem aqui à mesa. Vocês irão receber o certificado e terão oportunidade de também, juntamente com o apoio da nossa secretária, assinar o livro de posse. Posso contar com vocês, então? Então, eu pediria que aqueles que estivessem já podem se dirigir aqui, se encaminhar para a mesa. Esses certificados serão entregues pelos integrantes da mesa, a presidente Inise, pelo Diógenes, pelo Odon, pelo doutor Cordeiro e pelo doutor Tuma também. Então, vocês vão já recebendo os seus diplomas, os seus certificados, não é? E aproveitam e assinam o livro de posse. Dizer que é uma satisfação muito grande tê-los integrando o Comad, a nossa entidade, né? Neste momento tão importante. Vamos começando, a Secretaria de Educação está presente, Daniel, pode assinar. Carlos Henrique. Está presente, Carlos Henrique? A Secretaria Municipal de Saúde também aqui presente. Marcos Alexandre. Vereador Nelson Moreira também presente. Da Governamental. Jacome, vice-presidente, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Segurança. Vai assinando, vão assinando pelo nome de vocês. Diana. André. Aproveitar e registrar a presença do Coronel Sobreira, vereador, que por sinal integra esse grupo do Comad e está assinando o livro neste momento, tá? Livro de posse. Gilberto, representando também, e Ezequias, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Paulo Henrique. João Davi. É para fazer sua forma. Fundação Cidade Viva. Fábio e Tom. Tânia veio. Davi, aqui da Diocese da Paraíba, Pastoral das Comunidades. Pastor, Normando. Tem mais que dizer aqui. Daniel.
quer fazer a foto do Daniel. Nós também queremos certificar o pastor Saulo Lima Ribeiro, da Cidade Viva, que ele esteve conosco como um amigo do conselho, e também representou a Cidade Viva nos anos 2014 a 2018. Mas essa informação tem que fazer a missão aqui. Você vai ser citado na hora que eu chamar. Isso, porque assim depois você fala. Bom, nós queremos agradecer à secretária de combate, Maria da Guia, por esse apoio, não é? Tivemos umas dificuldades assim com o microfone, mas deu tudo normal no fim, não é? Agradecer a compreensão de todos vocês, aqueles que estão aqui presentes, prestigiando este evento. Mais uma vez dizer da satisfação de recebermos o Coronel Sobreira aqui, um amigo de muitos e muitos anos, e hoje é um representante do povo na Câmara Municipal. E o nosso evento, que começou como um cerimonial bem rígido, como deveria ser, terminou sendo e está acontecendo de uma forma mais simples, mais solta, justamente porque o próprio desenvolvimento do evento fez com que nós ficássemos assim mais juntos, conversando de perto, sem aquela rigidez dos cerimoniais que são exigidos, não é? Mas muito obrigado a vocês pela compreensão. Mais uma vez nós queremos agradecer, Vilma, a você, ao presidente Marcos Werck, da API, pela sessão deste espaço para que nós pudéssemos fazer este encontro. Então, a Associação Paraibana de Imprensa fica aqui os agradecimentos do combate, né, através da sua presidente, jornalista Inês, por todo este apoio para que pudéssemos reunir todos os amigos nesta manhã. E obrigado a Inês, viu, Inês, por você também nos dar esta oportunidade, não é, de estarmos aqui revendo os amigos do jornalismo, né, revendo os nossos companheiros da API, e certamente que a partir de hoje fazendo também novas amizades com esse pessoal querido do combate, né? Agradecer a Inês então por esta oportunidade. Eu queria agora então, já registrei a presença do Corujinha, não foi, Corujinha? Já registrei aqui do João Corujinha, que é uma figura por demais conhecida na cidade, grande representante do povo, grande educador também, né? Bom, meus amigos, depois disso tudo, nós vamos ouvir uma palavra de agradecimento. Agradecimento da presidente do COMAD, a nossa jornalista Inise Machado, uma colega de muitos anos no jornalismo e que está com essa tarefa que não é fácil de comandar essa entidade. Jornalista querida. Eu gostaria de pedir permissão ao auditório para falar sentada. Então, até por conta da informalidade, né? Eu quero cumprimentar o Dr. Robson Toma, da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, Dr. Quirino Cordeiro, secretário
Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, o doutor Odon Bezerra, que é um exemplo de luta nessa causa das drogas, ele que é vereador em nossa cidade, e o doutor Dorival Vilar, que é chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social, é a secretaria que tem nos acolhido para conduzir essa missão. Eu quero fazer missão ao professor Gilson, que é um ícone aqui da imprensa paraibana. Foi meu professor de Relações Públicas. E assim, eu sou muito grata pela sua presença nesse evento, professor. Eu fico agradecido. Eu me agradeço. Enfim, cumprimentar todos que estão aqui, porque cada um que está aqui tem uma missão. É um apaixonado por salvar vidas de toda ordem, né? Das pessoas que não têm onde buscar ajuda nos seus sofrimentos, nós estamos apostos para dar nossa parcela de contribuição. Então, eu quero agradecer de coração a cada um, o pessoal das comunidades terapêuticas e aos conselheiros que se fizeram presentes. Né? A gente lamenta porque iríamos estar transmitindo pela TV ao vivo, para a casa de cada um, mas houve um probleminha técnico aqui, mas nós vamos passar as imagens, o resultado, tudo o que pudermos nós vamos estar fazendo para que chegue aos conselheiros que estão doentes, estão com Covid, estão com a Ômicron, estão acometidos de algum tipo de enfermidade e justificaram a ausência. Então a gente agradece de coração aos que estão presentes e eu quero pedir permissão a cada um aqui, mesmo aqueles que são contrários, mas à lei de Deus, mas a gente pode fazer 1 minuto de oração, não pode? Então vamos ficar em pé e rezar um pouquinho, pedir a Deus na sua infinita que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque Deus, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, eu quero fazer menção ao pastor Saulo, que está aqui entre nós. Já foi conselheiro do Comad e nós preparamos o certificado para o senhor também, pastor. Que eu separei aqui e gostaria que o senhor viesse receber. Né? Eu quero que fiquem certos que nós vamos. Quem vai fotografar isso, coronel? Passa para ele. Obrigada. Deus o abençoe. Então, nós vamos em busca dos ex-conselheiros e todos os conselheiros atuais e pedir a Deus, já começar a rezar pelos que virão. Então, o momento nosso é de agradecimento ao doutor Robson Tuma, ao doutor Quirino, a Dorival Vilar, que é um irmão, já nasce um irmão, e eu fico muito grata porque nessa breve caminhada eu já ganhei muitos amigos, inclusive aqueles que estão na esfera federal, mas totalmente comprometidos com a causa. E isso nos alegra muito, vai ficar muito leve caminhar com todas as instituições civis, a maçonaria, a Arquidiocese da Paraíba, a Associação dos Pastores, a Federação das Associações Comunitárias, o Amor Exigente, que a gente não pode perder de vista, é um trabalho muito bonito que eles fazem. O Esperança Viva, né? E nós estamos aqui como Fazenda da Esperança. E, enfim, nós temos uma infinidade, tem a OAB, né? Que é uma instituição muito importante, a Universidade Federal. E se eu estiver falhando, esquecendo alguma, vocês me ajudem.
Mas também no âmbito governamental nós temos a Secretaria de Educação, de Saúde, a C10 que nos acolhe, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Segurança e Cidadania aqui e a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Eu acho que são essas. E temos 36 conselheiros, então nós temos tudo para fazer um grande trabalho. Eu vou precisar da ajuda de todos. Nós estamos conversando praticamente diariamente. Vamos nos tornar uma família, povo de Deus, para ajudar a quem tanto precisa. Só sabe quem precisa, quem tem um dependente químico em casa. E a gente tem esse compromisso de lutar por esse povo. Eu quero comunicar a algum conselheiro que ficou sem receber o certificado e que está aqui presente, e depois vocês vão receber das mãos do doutor Quirino, do doutor Robson Tuma, com direito a foto e tudo. Vão localizar lá e depois vem para a gente registrar esse momento. Mas eu quero que todos se sintam acolhidos e abraçados. Tá bom? Muito obrigada a todos. Vai ser microfone mesmo. Apenas registrar a chegada, a presença do presidente da API, jornalista Marcos Werick, e eu pediria que o jornalista viesse integrar a mesa aqui, tá ok? Jornalista Marcos, por favor, tomar assento aqui. Por favor, Marcos Werick. Tomar a mesa. Você é o nosso presidente. Inclusive, Marcos, nós já agradecemos de público, né, a API pelo evento aqui realizado, agradecemos pelo seu apoio, tá ok? Então vamos dar continuidade e prosseguir agora com a fala do nosso querido Dr. Robson Tuma. Ele vai falar sobre o Ministério da Cidadania do atual contexto social. Um tema muito interessante e da palavra fácil de uma pessoa que conhece bem esta área. Doutor Robson, prazer tê-lo, fique à vontade. Obrigado. Fala aqui no... Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Por motivos, eu acho que a mesa toda já foi falada aqui, apresentada, porque este tema é um tema muito sensível. Eu tenho andado no Brasil inteiro, visitado as comunidades, falado com algumas pessoas da psiquiatria, do que faz parte, para entender esse problema, porque é um problema que a gente não vive, a gente não vai conhecer nunca exatamente o que vive uma pessoa, principalmente aquela que está saindo do apelo, para que cada mais de vocês divulguem. Deus, na sua sabedoria, nos deu 2 ouvidos, para que a gente ouça em dobro os nossos irmãos que precisam. Na sua sabedoria, nos deu 2 olhos, para que a gente enxergue em dobro os nossos irmãos que precisam. E uma boca, para falar pouco e fazer bastante. Vamos fazer cada um de nós a nossa parte. Eles, a parte mais difícil, se levantar e procurar a cura. E nós, a mais fácil, dar amor, entender, respeitar e dar oportunidade. É só isso que a gente precisa que a sociedade faça. E não rejeite, ajude, converse, fale. É difícil? É muito difícil. Muito, muito. Ainda mais quando se briga e se luta com bilhões de dólares do tráfico. Mas muitas vitórias nós temos feito. Porque não há dinheiro que vença Deus. Não existe essa possibilidade. Hoje, por exemplo, conseguimos algumas inovações
Quando o governo começou, eram 2.000 vagas bancadas pelo governo federal. Hoje, 3 anos depois, são mais de 17 mil, são 17.500 vagas. É o suficiente? Não. Mas já é um grande crescimento de 2 para 17. E vão crescer mais. Só na Paraíba, o governo federal investe cerca de 5 milhões de reais. Cerca de 450, 500 mil reais por mês, só para ajudar as comunidades terapêuticas. Só na Paraíba. O orçamento da Secretaria do Quirino, faz parte da minha pasta, era de 62 milhões. Este ano, determinação do presidente, do nosso ministro João Roma, trabalhamos juntamente, o governo está investindo mais de 250 milhões. Apenas para a cura e a prevenção. Nós não estamos falando em repressão, que é Ministério da Justiça e Polícia Federal. Nós conseguimos um avanço grande. Nada mais doloroso do que aquele que não dá importância à vida, mas dá ao dinheiro, que é o traficante. Do que tirar o bem dele e colocar esse bem contra ele mesmo. Antigamente, quando existia uma apreensão de dinheiro, de veículo, de propriedades dos traficantes, aquilo ficava por anos parado, até que ele fosse condenado em última instância, tendo o seu processo totalmente transitado e julgado. Hoje, vem uma inovação, não precisa mais disso. Prender o traficante, o bem dele já fica disponível. A comunidade, a prefeitura, quem precisar pode entrar no sistema. Eu preciso de um carro. Agora estamos inovando com imóveis também, né? Casa, fazenda, terreno. Entra no sistema, pede aquele carro, a nossa secretaria vai e dá aquele carro para a comunidade terapêutica, dá aquela casa para se fazer uma comunidade terapêutica, dá aquela fazenda, comunidade terapêutica. Também é uma maneira de a gente ajudar a prevenção e ao tratamento, sem precisar que aquela comunidade corra atrás de dinheiro para fazer a compra desse carro, desse imóvel. Ou seja, nós estamos tirando deles para usar contra eles. Mais uma vitória. São coisas que têm um avanço grande. E fica a minha gratidão a todos aqueles que ajudam. Eu nasci vendo a luta contra o tráfico, porque meu pai era chefe da Polícia Federal, vice-presidente da Interpol. E hoje, Deus me deu a oportunidade de estar do outro lado, na prevenção e no cuidado para a cura. Veja como Deus é sábio, né? Me deu experiência de um lado e agora está me dando de outro. Então eu quero agradecer pessoas como o Quirino, médico psiquiatra, com fama, um grande psiquiatra no meu estado de São Paulo, que poderia estar cobrando R$ 1.500, R$ 2.000 uma consulta, que ganharia num dia o que ganha em um mês, mas que teve que fechar o seu consultório por uma vontade pessoal de estar ajudando as pessoas. São pessoas como o Quirino, e com essa dedicação que fazem este trabalho crescer e ser mais importante. Eu não vou me referir a muitos que estão aqui, a muitos que eu citei, porque eu ficaria aqui
São pequenas formiguinhas de fazendas, que atendem 30, 20, 50, 100 pessoas, que se dedicam à sua vida, que moram nas comunidades, com as suas famílias, para ajudar aquele que precisa. Muitas vezes, nem sequer tiver alguém na família que precisasse passar por isso. Fazem por amor ao próximo. E é esta a importância que eu peço para que vocês da imprensa mostrem, para que vocês divulguem o 132, que é uma parceria do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, do seu secretário, da Secretaria Nacional, com um número específico para quem precisar, estiver na angústia das drogas, estiver com vontade de suicídio ou quiser procurar uma comunidade terapêutica, possa ligar no 132. Será atendido, será conversado com ele, será dado as oportunidades para ele, vai tirar ele da crise e ele não será nunca identificado. Também é mais um avanço que estão tendo. Ou seja, nós precisamos que divulguem o 132, nós precisamos que divulguem as comunidades, nós precisamos que a imprensa nos ajude a mostrar as possibilidades de recuperação, porque muita gente, muitas famílias não sabem que tem tudo isso, não tem conhecimento, acabam entrando no desespero, no choque, da rejeição à pessoa. E isso não vai ajudar, ao contrário, vai piorar o problema. Melhor do que tudo isso é se nós pudéssemos também, que é um novo programa, uma nova invenção, que é o Comida na Mesa, que é entender, fazer a família entender, fazer com que nós entendermos, fazer uma refeição diária com a família. Não pode fazer diária, faça uma sim, uma não, que pelo menos em fim de semana a família coma junto. É a hora de discutir, de conversar, de você estar próximo. E é só com esses trabalhos é que a gente vai conseguir ajudar as pessoas que estão nessa situação vulnerável pelas drogas. Então eu não vou me alongar, agradecer bastante vocês, parabenizar como pai, como profissional. Estou hoje no Ministério cuidando também desse assunto, porque sem vocês, sem essas comunidades, sem essas pessoas dedicadas, com certeza nós não venceríamos, mas nós estamos vencendo, graças à luz de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado. Bom, nós queremos registrar a presença da secretária de Ação Social do município de Bahia, que vem também prestigiar este evento. Antes da próxima palestra, eu queria passar o microfone, eu quero passar a palavra ao vereador Odom Bezerra, que tem algumas considerações a fazer. Obrigado, Gilson. Doutor querido, doutor Tuma, doutor Gilson Souto Maior, nosso médico de cerimônias, é uma referência de cerimônias aqui no estado da Paraíba. Só tem um defeito, só pelo Campinense. Mas, ao contrário, eu sou Campina Grandense, eu sou pelo 13. Não sou de Campina, a turma diz que sou campinense, que nasce em Campina. Eu, como sou 13 anos, sou Campina Grandense. Muito bem. E Gilson é uma referência que foi por muito tempo assessor de imprensa da Frigatel, e um prazer sempre renovado de encontrar Gilson. Doutora Isine, obrigado pelo convite. Eventos dessa magnitude, certamente eu me farei presente a todos. E naquilo que eu possa contribuir no meu modesto mandato de vereador na cidade de João Pessoa, eu me coloco à disposição. Doutor Dadival, uma referência
na C10 do município de João Pessoa, atendendo principalmente as comunidades carentes e sabendo compreender o anseio daqueles que mais precisam, daqueles que buscam um alento junto a uma secretaria tão importante como essa. Marco Hélio, deixei propositadamente registrado no grupo, e dizer ao doutor Quirino e ao doutor Tuma que, apesar de pequeno esse auditório, ele já foi palco de muitas histórias políticas administrativas do estado da Paraíba. Era o local escolhido para governadores fazer o lançamento de campanhas, para políticos mudarem de partido ou dar uma boa notícia para a sociedade. Eu lembro que uma das minhas campanhas da OAB, já foi presidente por 2 vezes, eu fiz o lançamento da minha campanha aqui na API. Dizendo isso, eu digo que esse terreno é fértil. Eu aproveito para lembrar a parábola do semeador. Lançar a semente no terreno fértil. E hoje pela manhã essa felicidade, lançar essa semente aqui na API é um grande passo de repercussão de um trabalho de toda a sociedade. Eu, enquanto presidente da Ordem, eu tenho uma preocupação bastante significativa com as causas populares. O trânsito, a questão da droga, já contei essa história, não gosto de repetir, mas quantas e quantas vezes recebi pessoas na própria Ordem dos Advogados da Paraíba pedindo socorro. E aí eu me socorri de um cidadão que ele é referência aqui no estado da Paraíba, com relação ao combate às drogas. Ele é oriundo da Polícia Federal, que é o doutor Deusimar, que está ali atrás. Que ele fez um trabalho de formiguinha, trazendo pessoas e alertando. Principalmente esse nosso trabalho, ele tem que ser de educação. Olha, quem alimenta o tráfico? O tráfico, ele é alimentado exatamente por quem consome a droga. Então, essas pessoas que nós devemos atingir, mas também não devemos, logicamente, esquecer daquelas pessoas que, infelizmente, hoje consomem drogas e estão extremamente viciados. Eu lembro outro caso, doutor Isílio, de certa vez eu chegar em uma delegacia de menor aqui na capital e presenciar uma criança de apenas 12 anos com uma crise de abstinência. E seria bom se filmar e mostrar a todos para saber o que a droga pode causar na dependência, no seu estado emocional, de um futuro de incertezas e principalmente cometendo pequenos delitos para alimentar-se da droga. Qual o futuro dessa criança? Talvez o cemitério, que não chegue a 20 anos de idade. Então eu tenho exemplos e mais exemplos, como um jovem, filho de um cidadão de bem, da sociedade pessoense, que não tinha mais nada para vender dentro de casa e estava vendendo a pia do banheiro para comprar crack. Que a mãe teve que colocá-lo em uma camisa de forças e levar para um tratamento. Eu poderia passar aqui dizendo números e mais números, casos e mais casos. Vereador Corujinha e meu amigo Coronel Sobreira. Mas eu vou me resumir a uma coisa. A sociedade tem que estar atenta a esse tipo de conduta. E esse trabalho na educação. Como professor, eu vejo e tenho essa visão. E disse sempre em minha campanha de OAB, na minha campanha de vereador,
que educação é revolução sem armas, onde você vai conscientizar o cidadão em saber dizer não à droga, não à corrupção, não, sim ao voto consciente. Eu sempre defendi essa bandeira, mas precisamos chamar a sociedade para dentro, não a rejeição, doutor Tuma, de pessoas que eventualmente se iniciam e que recuperam. Olha, nós estamos num momento extremamente crítico, não apenas no Brasil, na Paraíba, mas no mundo, através de uma endemia. Olha, a droga já é uma endemia há muito tempo, e que precisamos abrir os olhos da própria sociedade para conscientizar o jovem a dizer não, a recuperar essas pessoas, assim não alimentar o tráfico. Então, é uma política pública que tem que ser voltada do município, do Estado e da União em recuperação dessas pessoas. Apresentei um projeto de indicação aqui na cidade de João Pessoa. Um pedido que eu fiz ao prefeito Cícero Lucena quando de campanha. Nós não temos, pelo SUS, nenhum movimento de recuperação de pessoas portadoras de dependência. Não temos. Temos a igreja que faz um trabalho, a igreja católica, a igreja evangélica. Nós temos alguns abnegados que aqui estão presentes e que eu tive a oportunidade de me reunir várias vezes com alguns deles e projetar dentro daquilo que eu tenho como mandato uma política voltada de recuperação dessas pessoas. Mas o SUS não tem. Eu estive com a secretária de Educação, fiz esse pedido à doutora Margarete, ela mostrou-se bastante sensível, assim como o prefeito Cícero Lucena. E aí, para não me alongar e não me estender, porque muito tem que ser dito, e essas palavras, elas não podem se perder no vento, nem podem ficar reclusas nessa sala. Essa fala, ela tem que ser reverberada por todos nós, componentes de uma sociedade que busca a igualdade de todos. Muito obrigado. Bom, nós vamos desfazer a mesa, deixando apenas o próximo palestrante aqui, para que ele fique bem à vontade e os outros também possam tomar assento no auditório. Então, vocês podem ficar à vontade. Nós vamos seguindo e agora com a palavra do doutor Quirino Cordeiro, ele que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, e vai falar sobre um tema interessante, e é a nova realidade das comunidades terapêuticas no Brasil. Então, doutor Quirino, antes de tudo, dizer obrigado ao senhor por sua presença nesta manhã aqui. Bom dia a todos, é uma grande satisfação estar aqui hoje em João Pessoa, na Paraíba, acompanhando a posse do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas aqui do município de João Pessoa. Essa é uma ação de grande relevância da comunidade local para que possamos ter ações mais efetivas no enfrentamento às drogas. Eu, nesse momento, gostaria de cumprimentar os colegas que estavam comigo aqui à mesa, a jornalista Inise, que é a presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas aqui de João Pessoa, também o doutor Odon, que esteve aqui compondo a mesa, vereador aqui do município, também o doutor Gival, que esteve conosco, presidente da API, jornalista Marcos. É uma imensa satisfação ter estado com os senhores aqui. E, na pessoa dos senhores, eu cumprimento a todos os amigos, autoridades que estão aqui conosco, as pessoas que compõem o Conselho de Política sobre Drogas local,
e também todas as pessoas da comunidade que estão acompanhando essa sessão. Eu gostaria de iniciar conversando com os senhores, dizendo que o Brasil vive um momento especial no que tange a política pública sobre drogas. Isso porque no ano de 2019 nós publicamos aquela que é considerada a nova política nacional sobre drogas, publicada por meio de um decreto presidencial, decreto 9761. Naquele mesmo ano, em 2019, foi publicada a nova lei de drogas, a lei 13.840. São duas novas normativas que se alinham entre si e buscam dar novos direcionamentos, novos norteamentos, não só para o poder público realizar um enfrentamento mais efetivo aos problemas das drogas no país, mas para toda a sociedade brasileira se engajar nessas ações. E por que nós acabamos publicando, então, essas novas normativas? Publicamos essas novas normativas porque o Brasil vem enfrentando um cenário extremamente desafiador no que tange as drogas. Para que os amigos possam ter uma ideia, de acordo com os relatórios do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, o Brasil era o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. O Brasil é o maior mercado consumidor de crack do mundo. O Brasil consome cerca de 20% de todo o crack consumido no planeta. Nós vimos tendo aumento importante do uso de drogas lícitas, como o álcool, especialmente em algumas populações específicas. De acordo com os últimos estudos realizados no Brasil, estudos populacionais, nós vimos tendo aumento do consumo de álcool entre mulheres, em especial mulheres mais jovens. Enfim, o cenário era bastante desafiador no que tange ao uso dessa substância. Mas nós vimos enfrentando outros problemas, como, por exemplo, o aumento de pessoas em situação de rua por conta de quadros de dependência química. O primeiro estudo publicado no Brasil já vem de longa data, mais de 20 anos, um estudo realizado em Juiz de Fora, mostrando o aumento de pessoas em situação de rua por conta de problemas relacionados ao uso de substâncias. Esses problemas têm aumentado. Nós temos visto no Brasil, enfrentado o problema do aumento das cenas abertas de uso de drogas, como as cracolândias. Nós temos viajado o Brasil afora. Uma das cracolândias, que eram problemas circunscritos a grandes cidades, hoje esses problemas estão em vários municípios do Brasil. De acordo com a pesquisa publicada pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, mais de 90% dos municípios do Brasil, os 5.570 municípios do Brasil, apresentam problemas relacionados ao crack. Ou seja, hoje esse é um problema que afeta a imensa maioria dos municípios de nosso país. Outro problema que nós vimos enfrentando no país era o aumento das taxas de suicídio. Para a gente ter uma ideia, o segundo maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. E no Brasil, nos últimos 20 anos, nós vimos enfrentando sucessivos aumentos nas taxas de suicídio, mostrando que, infelizmente, nós não vimos ofertando cuidado apropriado às pessoas com dependência química no Brasil, o que se refletiu, então, no aumento das taxas de suicídio. Vimos enfrentando o aumento das taxas de homicídio, dos assassinatos no Brasil. E sabemos que parte considerável da violência no país está relacionada ao cenário das drogas. Para a gente ter uma ideia, só no ano de 2017, o Brasil teve mais de 65 mil assassinatos. Mais de 65 mil pessoas morreram de morte matada no Brasil. E, com essas mudanças nas políticas públicas, nós estamos já tendo resultados diferentes nesses últimos anos. No ano de 2019, o Brasil teve uma redução de mais de 20% dos assassinatos no Brasil, e no ano passado nós conseguimos uma redução de cerca de 10%, ou seja, nós temos, por conta dessas novas políticas, conseguido já mudar, reverter esse aumento de homicídios que vimos sendo no Brasil. Uma outra situação importante é o encarceramento de pessoas com dependência química. Tem vários estudos no Brasil mostrando que parte considerável das pessoas que são presas têm problemas com drogas, com o uso de drogas. Isso não é porque a lei brasileira, nem a antiga lei de drogas, nem a atual lei de drogas, pune com prisão, com condenação para prisão, pessoas, por exemplo, que estão flagradas com drogas, desde que seja comprovado que essas drogas
para consumo próprio. Ou seja, essas pessoas vinham sendo presas porque elas não recebiam tratamento apropriado, essas pessoas se vulnerabilizavam por conta do quadro de dependência química e em não recebendo o cuidado apropriado do poder público, da sociedade, essas pessoas se vulnerabilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. Então era essa a situação que a gente tinha no Brasil. As pessoas acabavam entrando para o mundo do tráfico para conseguir recursos para usar drogas. As pessoas cometiam crime contra o patrimônio para conseguir recursos para usar drogas. Ou seja, então, nós vimos tendo esse cenário bastante desafiador. Um outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui é no que diz respeito ao afastamento do trabalho por conta de dependência química, que vinha aumentando de maneira significativa no Brasil nesses últimos anos. Em especial, o afastamento do trabalho pelo INSS, por conta do uso de drogas ilícitas. Historicamente, a droga que mais vinha levando ao afastamento do trabalho no Brasil é o álcool, uma droga legalizada, grande uso, com muitos problemas na sociedade, mas desde 2007, 2008, as drogas ilícitas começaram a ter um aumento muito maior do consumo no Brasil e, infelizmente, levando ao afastamento do trabalho por conta das dificuldades que os dependentes químicos tinham em continuar trabalhando, continuar sustentando a si e as suas famílias. Esse cenário todo, esses indicadores todos, mostravam para a gente que nós tínhamos que tomar uma atitude, ou seja, nós precisávamos mudar. Não era possível nós termos as mesmas ações esperando resultados diferentes. O cenário realmente nos desafiava. E por conta disso, então, em 2019, houve a publicação desse decreto, da nova lei de drogas, e da nova Política Nacional sobre Drogas, e também a publicação da nova lei de drogas, buscando novos rumos para nós enfrentarmos esses antigos problemas. É interessante nós falarmos aqui, porque basicamente essas duas novas normativas, elas buscam fazer o enfrentamento das drogas em 3 grandes frentes. A primeira delas, na área de repressão ao narcotráfico, repressão ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Segunda frente, na área de prevenção às drogas. E a terceira frente, não menos importante, é a recuperação de pessoas que apresentam dependência química. E é assim que nós temos trabalhado, então, no governo federal nesses últimos 3 anos. Falando especificamente das ações nessa primeira frente, na frente de repressão, do combate ao crime organizado ligado ao narcotráfico, nós temos conseguido no Brasil ações que têm levado o governo federal a bater recorde atrás de recorde na apreensão de drogas. Só no ano de 2019 houve apreensão de mais de 1.000 toneladas de drogas ilícitas em nosso país. Essa é uma questão importante porque mostra a ação do governo federal e nessa gestão não há nenhuma tolerância em relação ao narcotráfico, em relação ao crime organizado ligado ao narcotráfico. É importante ficar claro aqui que essas ações são devidas a um trabalho muito importante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, em trabalho, obviamente, com as forças de segurança pública dos estados e municípios. Nós também temos tido na área de repressão às drogas uma ação bastante importante, que é retirar as chefias das organizações criminosas, as cabeças das organizações criminosas e levar essas pessoas para presídios de segurança máxima. Isso com o objetivo de nós desconectarmos os chefes das organizações criminosas da sua base. Isso também tem sido uma outra ação que nós temos realizado. Temos também trabalhado na área de repressão, como já foi adiantado aqui pelo Dr. Robson Tuma, realizando uma ação que é muito importante, e uma ação que só é possível hoje, para que fique claro aqui, depois que nós do governo federal encaminhamos para o Congresso Nacional uma medida provisória, a medida provisória 885. Essa medida provisória deu origem a uma lei, a Lei 13.886. Essa lei, a 13.886, tem permitido que nós possamos, como já foi adiantado aqui, retirar, alienar bens do narcotráfico, bens do narcotraficante que está sendo processado. Nós temos conseguido pegar esses bens
leiloar os bens e pegar esse recurso e aportar em políticas públicas de enfrentamento às drogas. Essas 3 frentes. Além disso, mais recentemente, nós conseguimos avançar e começamos a utilizar esses bens apreendidos com o narcotráfico para fazer a doação para entidades que trabalham na prevenção às drogas e na recuperação de pessoas com dependência química. Nós temos doado veículos para essas entidades e aos MONs, e temos também feito um trabalho importante e agora nós vamos começar a doar imóveis. Aliás, nós já começamos, essa é uma iniciativa inédita. O primeiro imóvel que foi doado foi em dezembro do ano passado. Nós fizemos a doação de uma mansão apreendida com narcotráfico em Belo Horizonte, na região da Lagoa da Pampulha, e essa mansão agora foi doada por uma entidade que ajuda a acolher pessoas com dependência química em situação de rua e encaminhá-las para o tratamento. Ou seja, a ideia aqui é que a gente possa matar 2 coelhos numa cajadada só. Ou seja, a gente possa descapitalizar o narcotráfico, descapitalizar o crime organizado ligado ao narcotráfico, pegar esses recursos e aplicar isso em políticas públicas. Temos também na área de repressão trabalhado em parceria com autoridades dos nossos países vizinhos. Esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil. O Brasil tem uma fronteira terrestre muito grande e, infelizmente, fazemos fronteiras com os maiores produtores de drogas do mundo. Fazemos fronteira com Colômbia, Peru, Bolívia, os maiores produtores de cocaína do mundo. Fazemos divisa com o Paraguai, o maior produtor de maconha do mundo. E, infelizmente, esses países usam o território brasileiro para escoar a sua produção, para exportar a droga. E nós temos trabalhado em parceria com esses países. Inclusive, na próxima semana, eu estarei na Bolívia, né, numa reunião que nós teremos com o governo boliviano, buscando ações em parceria para nós tentarmos equacionar esse problema. Já estive no Paraguai, já recebemos delegações de outros países aqui no Brasil. A gente tem trabalhado em várias ações, como, por exemplo, a erradicação de plantação de maconha no Paraguai, sempre com o objetivo de avançarmos contra essa situação que, infelizmente, se abate sobre o país. Uma outra frente que eu julgo bastante importante, que é a frente de prevenção às drogas, a segunda frente, grande frente de ação. Nós temos trabalhado em várias estratégias para conseguirmos resultados efetivos na prevenção às drogas do país. Nós criamos também, numa iniciativa inédita no país, o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas. Ou seja, o Brasil tem hoje esse Sistema Nacional de Prevenção às Drogas que nos ajuda a realizar a prevenção em várias frentes. Porque as ações de prevenção são extremamente complexas e não cabe nós imaginarmos que uma ação única vai conseguir nos ajudar a ter resultados efetivos. Então nós criamos esse Sistema Nacional de Prevenção para que a gente possa ter várias ações articuladas entre si. Então, gostaria de destacar algumas dessas ações. Por exemplo, temos trabalhado em parceria com o PROERD. O PROERD é um dos programas mais capilarizados de prevenção às drogas que tem no país. Nós firmamos lá no governo federal um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares de todo o país. Inclusive, o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares é aqui do estado da Paraíba. Eu estive com ele em Brasília recentemente na assinatura desse acordo de cooperação técnica. Inclusive, o governo federal tem aportado recurso para o PROERD. O PROERD, o Programa de Prevenção às Drogas, realizado nas escolas pelas polícias militares. A ideia é que a gente possa fortalecer o PROERD e que a gente possa ampliar ainda mais o PROERD para outras escolas, para cidades onde esse programa não se encontra. Temos realizado ações, por exemplo, com escolares no contraturno escolar. O governo federal tem um programa importante aqui. Eu ouvi o prefeito aqui de João Pessoa falando sobre uma importante iniciativa aqui do município, que é a oferta do contraturno escolar para as crianças aqui do município. Essa é uma grande ação de prevenção às drogas. A ação do contraturno escolar ajuda com uma série de coisas também para a prevenção às drogas. Isso porque o contraturno escolar ajuda
a deixar as crianças afastadas das drogas, ajuda a deixar as crianças longe da ação de cooptação que o narcotráfico costuma exercer sobre as crianças, e principalmente as crianças mais carentes, mais desprovidas. Então, no governo federal, nós temos uma ação que trabalha no contraturno escolar, chamado Profesp, que é o programa que o governo federal tem em parceria com o Ministério da Cidadania com o Ministério da Defesa. Esse programa, que é o programa Forças no Esporte, realização de prevenção às drogas no contraturno escolar, levando crianças mais carentes, para unidades das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Lá elas vão fazer atividades esportivas e vão ficar longe do mundo das drogas. Temos ações, por exemplo, em parceria do Ministério da Cidadania, com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, por exemplo, uma ação muito importante, que também já foi falada aqui pelo secretário Robson Tuma, que trabalha no fortalecimento dos vínculos familiares. Esse programa estimula que as famílias estejam juntas no momento das refeições. Esse programa é chamado Refeição em Família. Qual é a ideia disso? Tem vários trabalhos científicos mostrando que o fortalecimento da família, o fortalecimento dos vínculos familiares, o fato dos membros da família estarem juntos em uma única refeição diária, já é um fator de proteção contra o uso das drogas. E não só isso, é um fator de proteção contra uma série de problemas: gravidez na adolescência, depressão, ansiedade, suicídio, mostrando a importância do papel da família na prevenção às drogas. Temos trabalhado também em parcerias outras, como por exemplo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, para termos estratégias de prevenção ao suicídio no contexto da dependência química. Temos trabalhado também no governo federal em parceria com o Ministério da Infraestrutura para reduzirmos os acidentes automobilísticos. Sabemos que, infelizmente, parte considerável dos acidentes automobilísticos, das mortes no trânsito, estão relacionadas ao uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Então, são várias ações que nós temos buscando a organização desse Sistema Nacional de Prevenção às Drogas. Temos uma outra ação que eu julgo de extrema relevância, que o governo federal tem muito claro, que são estratégias para evitar que haja no Brasil a legalização das drogas hoje ilícitas. Nós temos enfrentado várias ações em diversas instâncias no país que buscam reduzir o controle sobre as drogas ilícitas. Por exemplo, nós temos trabalhado junto à Anvisa. Em 2019, aquela agência buscava legalizar o plantio da maconha no Brasil. Nós conseguimos impedir que isso acontecesse. Nós temos hoje trabalhado junto ao Congresso Nacional para que não haja aprovação de um projeto de lei 399 que busca a criação do marco regulatório da maconha em nosso país. Temos trabalhado junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que não haja a descriminalização de todas as drogas no nosso país. Ou seja, nós temos várias frentes de ação para que nós não tenhamos a legalização das drogas, a redução do controle sobre as drogas hoje ilícitas, que, na verdade, aumentaria muito mais os problemas que nós, infelizmente, já temos enfrentado no Brasil nessas últimas décadas. Temos trabalhado também uma ação, eu julgo, de grande relevância para aumentar o controle sobre as drogas lícitas, como, por exemplo, o álcool. O álcool é um grande desafio que a gente tem no Brasil. Os problemas que a gente tem com o álcool são maiores do que com as drogas ilícitas, porque o álcool é uma droga lícita, de fácil acesso. Sempre que se facilita o acesso de uma droga, aumenta o seu uso, aumenta o seu consumo, aumenta a dependência química, aumenta os vários problemas sociais relacionados a isso. Então, hoje nós temos trabalhado lá no Congresso Nacional, junto com o senador Stevenson Valentim, um senador aqui de perto, do Rio Grande do Norte, que é o relator de um projeto de lei que busca restringir ainda mais o controle sobre a propaganda de bebidas alcoólicas. A gente não pode admitir que nós tenhamos um horário nobre de televisão, na hora que você liga a sua televisão para um jogo de futebol com seu filho domingo à tarde, uma propaganda de bebida alcoólica. Tem vários estudos mostrando que, para que a gente possa controlar mais, diminuir o uso de bebidas alcoólicas, a gente precisa controlar a propaganda, a gente precisa aumentar o preço
da bebida e restringir a venda dessas substâncias. Então é isso que o governo federal também tem trabalhado para tentar reduzir, diminuir o acesso das pessoas às drogas hoje lícitas. Indo para a última parte aqui das nossas ações, a última frente que nós temos de enfrentamento às drogas é na área de recuperação de pessoas com dependência química. Infelizmente, nós vimos tendo no Brasil a construção de uma rede assistencial às pessoas com dependência química, e aqui o nosso vereador, Dr. Odon, já nos adiantou um pouco sobre isso. Nós vimos tendo a criação de uma rede assistencial a pessoas com dependência química aqui no Brasil, que era uma rede claudicante, era uma rede manca. Por quê? Porque vinha trabalhando basicamente estimulando a criação de poucos serviços, estimulando a atuação de poucos serviços de cuidado, de recuperação, de assistência, de tratamento aos dependentes químicos. O que nós temos feito desde o início dessa gestão do governo federal, e isso já tem acontecido desde 2017, com a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, é buscar ampliar a rede de cuidado aos dependentes químicos. São importantes serviços como, por exemplo, centros de atenção psicossocial, os CAPs, são importantes. Ambulatórios de saúde mental são importantes? São importantes. Serviços de base comunitária. Entretanto, nós não podemos esquecer que existem situações de maior gravidade, situações de maior complexidade. E essas pessoas precisam ter acesso a outros serviços, a outros tipos de cuidado. Ontem, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de visitar aqui na Paraíba, algumas comunidades terapêuticas, que são serviços fundamentais para o processo de recuperação de pessoas com dependência química. E esses serviços não vinham sendo apoiados pelo governo federal. Só para que a gente possa ter uma ideia, nós, até o ano de 2018, o governo federal financiava cerca de 12.000 vagas nessas entidades para tratamento gratuito das pessoas com dependência química. O que nós começamos a fazer foi aumentar o financiamento. Em 2019, saltamos de 12.000 vagas para 11.000 vagas. Depois, saltamos no final do ano passado, em dezembro, para mais de 17.000 vagas, como também já foi salientado aqui pelo secretário Robson Tuma. Com isso, nós temos buscado ofertar cuidado de qualidade das pessoas com dependência química e reduzir as barreiras de acesso das pessoas ao cuidado. Hoje, o governo federal financia em todo o Brasil cerca de 700 comunidades terapêuticas, inclusive aqui na Paraíba. Ontem eu tive a oportunidade de visitar algumas entidades que têm parceria conosco, que ainda não tem, mas que nós gostaríamos de avançar, né? Está aqui o Pastor Júnior, que nós visitamos ontem. Nós gostaríamos de avançar nesse processo de parcerias. Ontem visitamos a Terapêutica Abrace, lá no município de Santa Rita. Estivemos lá com o Pastor Júnior e com a sua equipe. Depois fomos para Alhandra, né, onde visitamos as unidades da Fazenda Esperança. Fazenda Esperança, uma unidade masculina, uma unidade feminina. Visitamos também a Fundação Cidade Viva, que tem um projeto importante também na recuperação de pessoas com dependência química aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa. Na sequência, mais à noite, estivemos no Conde, visitando a Terapêutica Missão Resgate, que tem à frente a Valquírio Show, o Coronel Show, enfim, são entidades de suma importância e que o governo federal tem buscado ajudar. Não é possível nós deixarmos de lado esse trabalho tão relevante que essas entidades, muitas delas ligadas às igrejas, Igreja Católica, igrejas evangélicas, que fazem o trabalho no Brasil há mais de 50 anos, vinham sendo deixadas de lado. O governo federal não, o governo federal tem buscado colocar todas essas forças vivas da sociedade dentro desse processo de recuperação dos dependentes químicos. Temos trabalhado também aqui, ouvi a Inise falando sobre alguns grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Temos trabalhado em parceria com alguns deles, como Federação de Amor Exigente, que faz um trabalho muito importante, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é o GEV, que é ligado à Fazenda da Esperança, Cruz Azul no Brasil, ou seja, são entidades que já realizam um importante trabalho no Brasil
e que hoje nós temos, inclusive, ajudado financeiramente essas entidades para que elas possam se fortalecer ainda mais e que elas possam ajudar as pessoas a se recuperarem e ajudarem também as famílias dos dependentes químicos nesse processo de recuperação. Isso é muito importante que as famílias também recebam apoio, e é isso que a gente tem buscado fazer, aumentar, ampliar essa rede assistencial. Temos trabalhado também em parceria com os grupos anônimos, como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, e também os grupos anônimos estão sendo colocados de lado. A gente tem trabalhado com Narcóticos Anônimos. O secretário Robson Tuma aqui falou de uma ação que a gente tem realizado. Nós fizemos uma parceria com os Narcóticos Anônimos e cedemos a eles a possibilidade da utilização de um tridígito, que é aqueles números que a gente liga de maneira gratuita. Nós cedemos para que o Narcóticos Anônimos pudesse utilizar o tridígito 132. Então, hoje as pessoas que querem receber informações de como funciona Narcóticos Anônimos, salas de Narcóticos Anônimos, onde encontrar essas salas, podem ligar de maneira gratuita para o tridígito 132 e vão ter acesso a essa informação. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui, já que a gente está conversando, para dizer que as pessoas que acessarem o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID, se vocês colocarem no Google, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, e vocês vão ver lá 2 mapeamentos que nós fizemos. Um deles com as comunidades terapêuticas, que nós financiamos hoje no Brasil, e um outro com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Ou seja, tudo isso para que as pessoas possam ter acesso a essas informações que nós julgamos extremamente relevantes. E por último, eu gostaria de falar nessa área de tratamento, recuperação dos dependentes químicos, que nós temos buscado também dar suporte, apoiar outros serviços que compõem essa rede e que também vinham sendo deixados de lado, como por exemplo os hospitais psiquiátricos. Amanhã eu estarei em Campina Grande, aqui do lado, visitando um hospital psiquiátrico que tem um financiamento pelo Ministério da Saúde, que é a Hospital Psiquiátrico, a Clínica Psiquiátrica Dr. Maia. A ideia que nós temos é que nós precisamos também desse serviço. Por quê? Porque nós sabemos que muitos dos pacientes com dependência química podem apresentar quadros psiquiátricos comórbidos, muitos deles decorrentes do uso das drogas, quadros psicóticos, depressões graves, e essas pessoas precisam receber o tratamento em regime protegido. Claro que depois que elas saírem dessa situação mais grave, elas podem ser encaminhadas e devem para um plano terapêutico para ficar um tempo maior em recuperação, ou com serviços de base comunitária, como os CAPs, ambulatórios de saúde mental. Entretanto, o indivíduo que tem situação de risco por a dependência química, ou se colocando em risco, ou colocando outras pessoas em risco, esse indivíduo precisa receber o tratamento em regime protegido. E muitas vezes, infelizmente, contra a sua vontade. Inclusive, na nova lei de drogas foi colocada a possibilidade da realização da internação involuntária para pessoas com dependência química. Eu queria aproveitar esse momento para esclarecer aos senhores que estão aqui, e essa é uma questão que tem suscitado vários debates, muitas dúvidas. A internação involuntária para o dependente químico acontece em situações de grande gravidade do seu quadro clínico, quando o indivíduo, por conta disso, perde as condições de tomar decisões autônomas e começa a se colocar em risco, ou colocar outras pessoas em risco. O indivíduo com dependência química que está prestes a se suicidar, esse indivíduo precisa receber o tratamento em regime protegido. Como isso não vinha acontecendo no Brasil de maneira apropriada, a gente vinha tendo aumento de suicídios no Brasil. O indivíduo com quadro de dependência química grave pode atentar contra outra pessoa e, infelizmente, inclusive levar à morte. Por isso que a gente vinha tendo no Brasil um aumento importante dos homicídios. Então, o que a gente busca, Início, que já está chegando aqui, o que a gente busca, na verdade, é criar, na área de recuperação da dependência química no Brasil, uma rede forte, ampla, de cuidados de base comunitária, os CAPs, ambulatórios de saúde mental, uma rede forte de acolhimento nas comunidades terapêuticas e uma rede hospitalar forte também,
não dá para a gente ter uma política pública manca, claudicante no cuidado às drogas. A gente precisa oferecer todos os serviços e precisamos contar cada vez mais com a parceria das entidades da sociedade civil, com as comunidades terapêuticas, os grupos de mútua ajuda e apoio familiar, falei aqui alguns, existem outros tantos, os grupos anônimos, e com isso, o governo federal e toda a sociedade brasileira junto no enfrentamento às drogas. E é assim que a gente tem buscado conduzir as nossas ações. Então, estar aqui, Denise, junto com você, junto com o Conselho Municipal de Prevenção de Drogas, é muito importante, porque como já adiantou também aqui o nosso secretário, que nós temos tentado fazer no governo federal uma política de menos Brasília e mais Brasil, ou seja, o governo federal está cada vez mais presente nos territórios, nas localidades, tentando identificar os seus reais problemas para que a gente possa ter ações conjuntas e ações mais efetivas. Então, Denise, parabéns, né, pelo seu novo cargo, pela sua nova função, sucesso, e estamos juntos nessa caminhada. Obrigado. Nós agradecemos. Gostaria de falar nominalmente, né? Cada um aqui, chamar pelo nome, mas na pessoa de Deusimar Guedes, que foi o primeiro presidente do Comad, eu felicito todos, né? E agradeço pelas presenças e quero pedir aos conselheiros que não fizeram foto, que receberam o certificado e não fizeram foto com os secretários, podem se dirigir lá no hall e fazer essas fotos. Quem estiver com certificado, pode fazer a foto lá com o secretário, eu vou para lá e vou passar a palavra agora ao nosso mestre de cerimônia, o professor Gilson Souto Maior. Não tem muito o que dizer, apenas convidá-los para o coffee break, será aqui do hall, aqui em cima, não é? É aqui mesmo? Não vai ser lá, é aqui, vai ser aqui embaixo, mudança de última hora. O importante é que vai ter um coffee break muito bem preparado, com muito carinho para vocês. Um abraço para todos, muito obrigado pela presença.